E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Continuando com a série de vídeos a respeito de matemática básica voltada para o ensino fundamental do sexto ano, hoje irei tratar a respeito de números inteiros. Então a primeira ideia aqui é mostrar situações nos quais utilizamos números inteiros. Eu vou mostrar algumas situações práticas aqui, começando pela ideia de temperatura. Então imagine que temos um termômetro de mercúrio, onde nele temos uma certa graduação, né? Então, observamos aqui a torre de mercúrio marcando 10 unidades acima do nosso zero. Então, temos aqui a marcação de 10 unidades acima do zero. E vamos chamar esse ponto de ponto A. Isso aqui é uma temperatura em graus Celsius, então 10 graus centígrados. E observamos o seguinte, podemos ter um outro termômetro marcando a mesma escala, ou seja, 10 unidades também, porém, em relação ao zero, 10 unidades abaixo do zero. Então, para que não haja uma ambiguidade, repare que o ponto A está 10 unidades acima e o ponto B está 10 unidades abaixo da marcação zero aqui desse termômetro. Então, para que não haja ambiguidade, fazemos o seguinte, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está a 10 graus acima, 10 graus Celsius acima de zero, e o ponto B está a 10 graus abaixo de zero. Simbolicamente, eliminamos a confusão, antepondo o sinal positivo às medidas acima de 0 graus centígrados e o sinal de menos aqui às medidas abaixo de 0 graus centígrados. Portanto, o ponto A fica mais 10 graus Celsius e o ponto B fica menos 10 graus Celsius. Então, para que não haja confusão, essa é a ideia de tomar aí o conjunto dos números inteiros com essa distinção entre valores positivos e valores negativos. Vamos observar novamente o termômetro. Temos aqui primeiro a nossa marcação de 10 graus representando pelo ponto A e abaixo temos então se a temperatura deslocasse 10 unidades depois do zero para baixo, sentido negativo, teremos então menos 10 graus Celsius aqui indicado pelo ponto B. Então, quando olhamos para um termômetro, valores que estão acima são valores positivos, acima do marcação zero, e abaixo são valores negativos, temperaturas negativas. Outra aplicação de números inteiros seria, então, analisar um extrato de conta bancária. Imaginamos aí que temos esse extrato fictício aqui de uma certa movimentação, onde temos depósitos, compra em supermercado, pagamento de conta de luz, saque em dinheiro, juros sobre, no caso aqui, saldo negativo e empréstimo. Ao analisar essa movimentação desse extrato bancário, observamos que essa pessoa está devendo dinheiro ao banco, ou seja, ela está devendo R$ 234,50, ou seja, ela está no vermelho. E a forma de observar isso é essa marcação com sinal negativo na frente do saldo. Continuando com a nossa linha de raciocínio, podemos analisar uma outra situação que é o deslocamento em edifícios, ou seja, ao entrar no edifício você entra pelo térreo e pode ali então deslocar para cima ou para baixo, ou seja, subir andares acima do térreo ou abaixo caso esse edifício tenha andares no subsolo. Então imagine que a pessoa está no andar 0, que é o térreo, e vá para o andar 2. Então indicamos isso como 2 andares acima do térreo, indicamos como mais 2. E se ela estiver no segundo andar acima do térreo e descer 2 andares abaixo do térreo, vamos indicar isso então da seguinte maneira, 2 andares abaixo do térreo como menos 2. Então, observe essa importância de colocar o sinal positivo na frente de um número inteiro positivo e o sinal negativo na frente de um número negativo. Mais para frente veremos que a gente abre mão de ficar representando números inteiros positivos com sinal positivo na frente. Mas lá no sexto ano, para quem está vendo esse conteúdo pela primeira vez, é importante ter essa distinção. Continuando com a linha de raciocínio, vamos observar então outra aplicação que é altitudes e profundidades. Imagine que esse alpinista esteja a uma altitude de 50 metros acima, sempre olhando em relação ao nível do mar, então ele está 50 metros acima do nível do mar. Então indicamos como mais 50 metros. E observando essa imagem de um mergulhador, supomos que ele está a uma profundidade de 20 metros, indicamos como menos 20 metros. Então, essas são algumas aplicações aí no nosso cotidiano dos números inteiros e a importância de usar o sinal positivo e o sinal negativo para referenciar em que situação estamos trabalhando. Lembrando sempre que quando falamos em números negativos e positivos, temos um ponto de referência. Vai ser em situações de altitudes o nível do mar, em relação à movimentação de um prédio em andares, vai ser o térreo, a temperatura será o 0 graus Celsius e assim por diante. Um forte abraço a todos e até a próxima.